Agora nós vamos tratar de resenha. O que é resenha? Resenha é um relato minucioso das propriedades de um objeto ou de suas partes constitutivas. É um tipo de redação técnica que contém os três tipos de texto: descrição, narração e dissertação. Estruturalmente, a resenha descreve as propriedades da obra, a descrição física da obra, relata as credenciais do autor, resume a obra, apresenta suas conclusões e metodologia empregada, bem como expõe um quadro de referências em que o autor se apoiou, por isso é uma narração. Finalmente, apresenta a avaliação da obra e diz a quem a obra se destina, por isso tem a parte dissertativa. Então, a partir do momento que descreve as propriedades da obra, é uma descrição. A partir do momento em que expõe um quadro de referências em que o autor se apoiou para fazer essa narrativa, é uma narração. E quando apresenta uma avaliação crítica, e diz a quem a obra se destina, é uma dissertação. Resenhar é, portanto, fazer uma relação das propriedades de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que o envolvem. Como qualquer outra modalidade de discurso descritivo, a resenha nunca pode ser completa ou exaustiva, visto que são infinitas as propriedades e circunstâncias que envolvem o objeto descrito. É importante fazer uma resenha seletiva, procurando filtrar as informações mais importantes da obra, de acordo com o objetivo da resenha. Você pode resenhar um livro, fazer resenha de um filme, de um disco, ou seja, é muito comum, principalmente nas revistas semanais, você encontrar uma sinopse de um determinado filme, uma crítica sobre um filme. É uma resenha. Ou então um jogo de futebol, quando acaba o jogo de futebol, o narrador esportivo ou um jornalista vai fazer uma crítica daquele jogo, apontar as características daquele jogo, como que esse jogo se passou, o resultado, se foi justo, se foi injusto, a influência da arbitragem no resultado, por exemplo. Então, tudo isso faz parte de uma resenha. Você pode resenhar uma obra, um livro, você pode resenhar um filme, pode resenhar um jogo de futebol, um disco, uma música. Então, qualquer objeto pode ser resenhado. É importante também dizer que você deve procurar fazer essa resenha seletiva. Existem basicamente dois tipos de resenha, a chamada resenha crítica e a resenha descritiva. Então, resenha é um relato minucioso que você faz acerca de um objeto, descrevendo as propriedades desse objeto. Na resenha crítica, também chamada de recensão crítica, você faz um resumo com julgamento de valor, ou seja, você faz uma análise, você coloca a sua opinião, você faz julgamento valorativo. Esse tipo de resenha é muito comum, por exemplo, a resenha de um filme. O crítico do filme não se limita a descrever o filme, relata o filme, como o filme se passa, fala dos autores do filme, do diretor, dos principais atores, da história, do enredo, mas também comenta se o filme é de boa qualidade, se o filme peca por excesso, se tem alguma falha, se é muito importante, se ele é instrutivo, se ele é um filme inútil, mal feito. Então, tudo isso acontece na resenha crítica. Ou seja, crítica porque é analítica. A pessoa critica, a pessoa avalia. E é importante que você saiba que nem toda crítica é necessariamente negativa. Crítica é análise, positiva ou negativa. Quando alguém elogia, por exemplo, o seu carro, está fazendo uma crítica positiva. Então, crítica é análise. E na resenha crítica há esse julgamento valorativo, essa análise que pode ser positiva ou negativa. E a resenha descritiva, também chamada de informe, é exatamente um informe descritivo, ou seja, sem o julgamento valorativo, sem essa análise, sem essa crítica. Vamos ver alguns exemplos de resenha, falando a vocês a respeito dessa resenha, tanto crítica quanto descritiva. Então, na resenha crítica, também chamada de recensão crítica, o resenhador combina resumo e julgamento de valor, pois faz apreciações, pontuando a resenha de notas e correlações estabelecidas por seu juízo crítico. Na resenha puramente descritiva, que também é chamada de informe, o resenhador limita-se a descrever a obra, sem comentários ou apreciações pessoais acerca do seu conteúdo. Vamos ver um exemplo que está contido na página 336.
uma resenha de um filme chamado... o filme se chama Zona de Conflito, mas o título da resenha é Um Tema Delicado. É importante saber que, geralmente, a resenha traz um título, traz um nome. E esse título tem, naturalmente, algo a ver com o objeto que esteja sendo resenhado. Então, aqui uma resenha crítica chamada Um Tema Delicado sobre um filme chamado Zona de Conflito. Veja só, nesta resenha você vai poder observar que existe aqui uma frase inicial, existe uma frase que sintetiza o que vai ser resenhado. Ele diz assim: na estreia como diretor, o ator inglês Tim Roth aborda uma relação incestuosa em Zona de Conflito. Então você vai ler a resenha e vai saber que este filme trata de uma relação incestuosa na estreia como diretor desse ator inglês. Observe, incesto é um tema delicado como cristal e áspero como esponja de aço. Isso não intimidou o ator inglês Tim Roth na estreia como diretor em Zona de Conflito. Ele trata a questão de modo sensível, mas contundente, chuta para longe o maniqueísmo, não alivia o peso do assunto e evita abordá-lo de forma histérica. Roth expõe o dia a dia de uma família a partir de da ótica de um adolescente, com a sexualidade à flor da pele. O rapazinho fala pouco, mas observa tudo. Leva uma vida modorrenta, com pai, mãe e irmã, em pedaço pouco habitado do litoral. O tom é sombrio e os silêncios sufocantes. Maus presságios pairam no ar desde o início. Esse cotidiano angustiante sofre um abalo quando o garoto descobre a ligação sexual entre o pai e a irmã. Na cena mais forte, o incesto é explicitado. O diretor esbanja atrevimento sem erotizar a sequência. Se o filme tivesse sido rodado nos Estados Unidos, acha Tim Roth, a passagem poderia ter sido cortada. Para evitar esse risco, filmou na Inglaterra, seu país natal. Foi uma forma de abordar o tema sem hipocrisia, disse. Zona de Conflito é baseado no romance de estreia de Alexandre Stewart. O filme foge das explicações psicológicas para o incesto, faz do pai um sujeito normal, tem a coragem de destacar a sensualidade da filha e mostra como ela perturba também o irmão. Roth ficará longe do cinema barra pesada em seu próximo trabalho como ator, a versão para as telas de Harry Potter, o mega sucesso da literatura infanto-juvenil. Ele se tornou uma figura de respeito no cinema alternativo e foi dirigido por nomes do primeiro time. Robert Altman em Vincent e Tell, Woody Allen em Todos Dizem Eu Te Amo e Quentin Tarantino em Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Na passagem para a direção, superou em coragem todos eles. Zona de Conflito, The War Zone, Inglaterra, 1999, direção Tim Roth, com Tilda Swinton, Ray Winstone, Laura Beaumont, Fred Cunliffe, estreia prevista para 28 de julho no Rio de Janeiro. Essa foi uma resenha publicada na revista Época. É muito importante que você observe que nem sempre a resenha traz essa ficha técnica no fim. Aqui o autor da resenha colocou essa ficha técnica, colocando o nome do filme, original, é o nome do filme traduzido em português, Zona de Conflito, o original, de War Zone, onde foi filmado, né, onde foi produzido o filme, Inglaterra, a direção de quem quais são os atores principais, né, da fita e a estreia prevista. Se fosse um livro, por exemplo, ele colocaria o nome do autor do livro, o nome da editora do livro, quantidade de páginas, além de fazer o resumo da obra e a crítica, se fosse uma resenha crítica. Se fosse uma resenha meramente descritiva, ele simplesmente falaria a respeito da obra, mas sem comentários, sem julgamento valorativo. Neste caso aqui, a resenha é crítica, porque o autor claramente faz uma crítica a respeito deste filme. Ou seja, ele faz uma crítica positiva, mostra como o ator, o novo diretor, né, o ator Tim Roth, tem coragem para abordar um tema delicado como o incesto e como ele se porta, falando a respeito do filme, em que há silêncios sufocantes, né, em que o tom é sombrio o tempo todo no filme, e a coragem desse diretor em mostrar cenas explícitas sem erotizar a cena. Ou seja, é uma crítica positiva.
Ele poderia não ter gostado do filme, aí ter tecido sérias críticas, né, negativas a respeito desse filme. Então, o que é resenhar? Resenhar é fazer um relato a respeito de uma obra. Essa obra pode ser um livro, um filme, um disco, uma música, um jogo de futebol, uma peça de teatro. Tudo isso pode ser resenhado. Se você se limitar a fazer uma resenha descritiva, apenas coloca as características da obra. Se você quiser fazer uma resenha crítica, além das características descritivas da obra, você coloca o seu julgamento valorativo, falando bem ou mal do objeto que esteja sendo resenhado. Em provas de concursos públicos e vestibulares, não é muito comum a ocorrência de resenha, mas no dia a dia você vai se defrontar muito com essa modalidade de redação. É bom que você tenha capacidade para entender uma resenha e, sobretudo, para fazer uma boa resenha.